Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto Educabaus. Hoje é dia de falarmos sobre funções. Essa aula é direcionada para os alunos do 9º ano, a unidade temática que nós vamos trabalhar é álgebra. E hoje vamos compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica. E utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Nós vamos aprender a identificar relações entre grandezas que correspondem a funções e não funções em contextos diversos, associar a descrição verbal de uma função à sua expressão algébrica e a seu gráfico, interpretar situações descritas por funções apresentadas em qualquer de suas representações. Bem, vamos aqui para a ideia intuitiva de função, tá? Nós vamos compreender função por meio de um exemplo. Em cima desse exemplo, nós vamos colocando alguns conceitos, tá? Então, atençãozinha aqui agora. Uma peteca, tá? Peteca, esse brinquedinho aqui, ó, custa R$30. Se representarmos por x, ó, x, a quantidade de petecas iguais a essa que Rui, o professor de educação física, quer comprar, e por y, o preço em reais que ele vai pagar, podemos organizar o quadro abaixo. Então, vamos lá. Cada peteca custa R$30, né? Se ele comprar uma peteca, então vai ser o equivalente a fazer o quê? R$30 vezes 1, não é isso? Só é uma. Então, ele vai pagar R$30, não é isso? Por essa peteca. Se ele comprar duas, então o que eu tenho? R$30 vezes duas petecas, que vai dar um total de R$60. Lembrando aqui, ó, que esse y aqui indica o valor em reais dessa peteca e x são as quantidades, tá? Isso aí vai ser importante logo aqui na hora da formação dessa lei de formação que eu já explico. Então vamos lá, ó. E R$30 vezes 3 petecas dá R$90. E R$30 vezes 4 petecas dá um total de R$120. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Y é o valor a ser pago, certo? Y é o valor a ser pago. Percebe que esse valor de R$30, em cada caso, ele vai se repetindo, ó. Certo? Ele vai se repetindo, não é isso? Então, esse valor é um valor fixo. É um pesozinho que eu tenho aqui no meu problema. Já esse valorzinho aqui, que são as quantidades, ó, que são os x, eles não se repetem. Tá, ó. Tem 1 para esse primeiro caso, que já é 2, 3 e 4. Eu chamo esse x de variável. Tá? Essa é a minha variável. Esses valores vão mudando aí conforme as condições que se apresentam. Tá? Então, eu tenho duas variáveis aqui. Tem o x, que são as quantidades, são variáveis, e tem o y, que também aqui ele está mudando, ó, com o tempo. E existe uma relação entre essas variáveis, que são necessariamente as grandezas do meu problema. O que é uma grandeza? A grandeza é algo que pode ser medido, contado, pesado, contabilizado, certo? É minha grandeza. Eu estou relacionando o quê? Ó? A quantidade de petecas x com o preço a pagar. Percebe que existe uma relação aí, ó, entre a quantidade e o preço? Quanto mais petecas você vai comprando aqui, ó, certo? Maior vai ser o valor, tá? Essa relação estabelecida entre dois conjuntos, é isso, em que cada elemento desse primeiro conjunto aqui está ligado somente a um do segundo, que é a função. Função é isso, essa relação que é estabelecida entre dois conjuntos, tá? Em cada elemento do primeiro conjunto, que eu chamar aqui, ó, vamos lá, vou chamar isso aqui de conjunto A, colocar em outro verdinho aqui, ó, está ligado a somente um elemento aqui do conjunto B, ó. Se você pudesse fazer umas ligaçõezinhas aqui, tá? Ó, certo? E, para representar uma função,
faz-se uso de uma lei de formação, ou lei de associação, tá? Que é essa expressãozinha algébrica, que a gente acabou de desenvolver aqui, ó. Y igual a 30 vezes x, para esse problema. Ó, y, que é o valor a ser pago, vai ser R$ 30 vezes x quantidades de petecas, tá? Essa é a nossa lei de formação. Então, continuando aqui, ó, eu tenho, ó, quantidade de petecas, é isso, ó, a gente acabou de fazer, preço a pagar, essa relação entre esses dois conjuntos, como existe essa relação entre os dois conjuntos, eu digo que isso aqui é uma função. E uma função ela é representada por uma lei de associação, lei de formação, tá? Que é aquela expressão algébrica. E toda função ela tem um domínio e tem uma imagem. Tá? O que é o domínio? Aqui, para o meu problema, o domínio vão ser os elementos contidos nesse primeiro conjunto. Ó, tá? São os possíveis valores de x. Ele pode estar comprando aqui, sei lá, infinitas petecas, 30, 40, 50 petecas, não é isso? O meu domínio é esses possíveis valores, essas possíveis quantidades de compra de petecas. Tá? A minha imagem é essa relação que é estabelecida, esse valor que se relaciona com essa quantidade. Tá? Dentro do problema, por exemplo, se você compra uma peteca, você paga R$30. Então, essa é a imagem relacionada com essa quantidade aqui de petecas. E o conjunto formado por todos esses valores é chamado de conjunto imagem. Tá? Esse aqui é o conjunto imagem. Então, tem o domínio e o conjunto imagem. E todos os valores do segundo conjunto que podem vir a ser relacionados é chamado de contradomínio. Tá? Então, vamos lá. Para ficar a compreensão desses conceitos ficarem melhor assimilados, nós vamos para esse exemplo aqui, tá? Em que a gente vai tentar modelá-lo para que a gente observe essas grandezas, né, essa relação entre essas duas grandezas e essa questão também da variável dependente e da independente, tá? Aí eu vou já explicar o que significa isso, porque até então nós sabemos aqui que x e y são variáveis, não é isso? Então, o que nós vamos agora observar é como essas variáveis se relacionam, com essa relação que existe de dependência entre elas, né? Então, vamos lá. Os professores de uma academia recebem a quantidade de R$45 por aula, mais uma quantidade fixa de R$200 como abono mensal. Então, a quantidade Y que o professor recebe por mês é dada em função da quantidade X de aula que ele dará durante esse mês. Qual a lei de formação da função que relaciona essas duas grandezas? Então, vamos lá. Vamos ver quais são as duas grandezas que estão sendo relacionadas aqui, tá? Então, vamos lá. Y, olha, a quantia Y que o professor recebe, ou seja, o salário do professor, é dado por Y, tá? Vou colocar aqui salário. Certo? E X representa a quantidade de aulas que ele dá durante o mês. Porque, vamos lá, quantidade de aulas. Quantidade de aulas. Perceba o seguinte, o salário do professor, ele vai depender necessariamente de quê aqui? Ele vai depender da quantidade de aulas que ele der. Ele tem um valor fixo que ele já recebe, a quantia fixa é R$200, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, o salário dele, que é Y, é igual a esses R$200 que ele tem já fixo, mais R$45 por aula. X não indica a quantidade de aula, então é 45x. Então, percebe que X aqui, eu tenho uma relação aqui, ó, X e Y, tal, essas duas grandezas estão sendo relacionadas, ó, por exemplo, o salário depende da quantidade de aulas que o professor der, né, isso durante esse mês. Então, Y é minha variável dependente, ela depende de X. E o X, consequentemente, é minha variável independente, tá?
Ou seja, aqui o que eu tenho? O salário do professor vai depender da quantidade de aulas que ele der durante o mês. Não é isso? Então, y é a minha variável dependente e x é minha variável independente, tá? Certo? E essa aqui é a minha lei de formação. A partir dela, você pode construir diversos cenários para o salário desse professor, que vão depender única e exclusivamente da quantidade de aulas que ele der. Por exemplo, aqui, vamos colocar a situação. Digamos que durante o mês, ele deu aqui 100 aulas, tá? Ó, que ele ganha por aulas, ó, ele deu 100 aulas. Então, quanto é que vai ser o salário dele? Ó? Y vai ser igual os R$200 fixos mais 45 vezes 100. Y vai ser igual a 200 mais 45 vezes 100, ó, só contar os zerinhos, não é isso? 45, 00. Então, Y dá quanto? Ó? Dá 4.500 mais 200 dá R$4.700. Esse seria o salário dele, com 100 aulas, tá? Só para exemplificar aqui, certo? Vamos lá. Vamos para outro exemplo aqui, em que nós vamos aqui desenvolver a lei de formação da função, tá? Escreva algebricamente a lei de formação da função descrita por um número real positivo x, ó, associado a um número real y, que representa o inverso de x. Então vamos lá, essa é bem simples, é bem fácil essa, tá? Então perceba o seguinte, existe uma relação entre essas duas variáveis, né? Isso é uma relação de dependência. E qual que vai ser a variável dependente? Ó, perceba que ele diz que y representa o inverso de x. Então vamos colocar aqui, ó, y é o inverso de x. Então essa aqui é a minha lei de formação. Y é igual ao inverso de x. Aí novamente aqui eu tenho a variável dependente e a variável independente. Ou seja, y depende do valor que eu colocar aqui em x, tá? Aí vai mudando. Vamos para outra aqui. Lei de formação de uma função em que cada número real x associa um número real y que representa o quadrado de x menos 4. Vamos pensar aqui um pouquinho. Ó. Então, eu tenho um número real y, certo? Número real y, em que o quadrado que ele é representado pelo quadrado de x, então vamos colocar aqui x ao quadrado menos 4. Menos 4. Ó, novamente aqui, ó, variável dependente, dependente, tá? Se você for atribuindo valores aqui para x, consequentemente vão surgindo valores aqui para y, tá? Certo? Vamos lá para esse próximo exemplo, exemplo 5. A lei de formação de uma função que represente o perímetro de um hexágono regular. Então vamos lá, vamos a princípio para a ideia de perímetro. O que é o perímetro mesmo? Perímetro é a medida do contorno de uma figura, não é isso? Certo? Então aqui para um hexágono, sendo mais objetivo, seria o quê? A soma de todos os lados aqui do hexágono, certo? Então eu quero uma lei de formação que, de um modo geral, me apresente o perímetro de um hexágono regular. Porque quando a gente se refere a um hexágono regular, o que a gente está querendo dizer com isso? Que a medida dos lados desse hexágono são iguais, não é isso? Então, ó, se esse lado aqui é x, não sei quanto é, isso aqui vai ser x também, vai ser x, vai ser x, vai ser x e vai ser x, tá? Beleza. Então, se é o perímetro, eu entendo que é a soma dos lados, e essa lei de formação que representa o perímetro, portanto, vai ser como? Vamos chamar perímetro de y, vamos representar por y, para não fugir o padrão que a gente está utilizando. Não que você não possa utilizar outra letra, tá? Aqui, por exemplo, como é perímetro, pode usar até p, sem problema nenhum, certo? Eu vou botar o y porque a gente está usando o y já. Aí, nas próximas aulas, na aula interativa, a gente vai tentar
adaptar a letra ao problema, tá? Para você entender que não necessariamente você tem que usar sempre essas duas, tá? Então vamos lá. Então a CY igual. Aí vamos lá, o perímetro é a soma dos lados, não é isso? Então, ó, x mais x mais x, mais x mais x e mais x, certo? Ó, x mais x, 2x, 2x mais x, 3x, 3x mais x, 4x, 4x mais x, 5x, 5x mais x, 6x. Portanto, a lei de formação que representa o perímetro de um hexágono regular vai ser y igual a 6x. Em que, novamente, eu tenho aqui ó, a variável dependente e a variável independente, tá? Certo? Ou seja, o perímetro aqui, que é o y, perímetro, ele vai depender de quê? Ele vai depender da medida de x, tá? Se eu aumento a medida de x, o perímetro aumenta. Se eu aumento, se eu diminuo a medida de x, o perímetro também vai diminuir, tá? Beleza, vamos aqui para esse problema e agora a gente vai tentar colocar as variáveis aí conforme se apresenta no problema, tá? Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência, tá? Ela cobra pela visita e pelo tempo de serviço lá, tá? O tempo que o funcionário vai demorar lá na casa. O valor da visita é R$40, ou seja, só para o funcionário se deslocar da empresa até a residência é cobrada essa taxa de R$40, esse valor fixo aqui de R$40. E o valor da hora para realizar a ação do serviço é de R$20. Então, além dos 40, ainda vai pagar R$20 por hora de serviço. O que é a questão? Que é uma expressão que indica o valor a ser pago P em função das horas H necessárias à execução do serviço. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, P é o valor a ser pago, certo? O valor a ser pago é quanto aqui? Vai pagar R$40 pela visita, pelo deslocamento do funcionário da empresa até a residência, e mais R$20 por hora. Hora aqui, observe que o valor a ser pago é representado por P e hora por H, tá? Então, como são R$20 por hora, então vai ficar 20 vezes H horas aqui, que eu não sei quanto vai ser, né? Então, o que acontece aqui? Ó, vamos lá. Vamos colocando situações. A resposta certa a gente já sabe, vai ser a letra D, né? Ó. É isso. Mas vamos colocando situações aqui. Digamos o seguinte, que esse serviço demorou, sei lá, vamos colocar 4 horas. Por 4 horas de serviço, quanto é que esse cliente pagaria? Então, P vão ser 40 mais 20 vezes 4. São 4 horas, não é isso? Vai dar quanto isso aqui, ó? 40 mais 20 vezes 4 dá 80. P vai dar R$120, não é isso? 40 mais 80, R$120. Então, ó, perceba que se eu for aumentando a quantidade de horas, esse valor final vai aumentando também, tá? Então, olha aí como essas duas grandezas se relacionam. A grandeza, no que se refere ao valor a ser pago pelo cliente, pelo serviço, e o tempo em horas do serviço, tá? Essas duas grandezas estão sendo relacionadas. Eu tenho, por meio dessa lei de associação aqui, ó, essa lei de formação, né? E pela essa relação, uma função. A função necessariamente é isso, essa relação entre dois conjuntos, em que cada elemento desse primeiro conjunto está relacionado com o segundo, com somente um do segundo, tá? Beleza? Não tem, por exemplo, como por 4 horas eu pagar dois valores diferentes. Por 4 horas sempre vai ser R$120. Está entendendo como essa relação? Então é sempre um elemento
de H ligado a somente um de P. Um elemento do conjunto H, que é horas, não é isso? Desse grupo, ligado somente com um desse conjunto P, que é o valor a ser pago. Bem, chegamos no final de mais uma aula. Espero realmente que vocês tenham compreendido esse assunto de funções. É um assunto bastante importante, que vamos ter mais aulas para podermos trabalharmos com ele. Vamos trabalhar funções do primeiro grau, do segundo, tá? Essa foi a introdução. E na próxima aula a gente volta com a aula interativa. Vão dando uma revisadinha aí. E a gente se encontra na próxima, galera. Valeu, tchau.